De volta com o programa Fala Doutor, entrevisto hoje o Dr. Samir Almeida Borges, ele que é cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo. Gente, o Dr. Samir está falando de um assunto aqui hoje que é extremamente importante e que, sinceramente, a gente tem percebido, né, Dr. Samir, um aumento muito grande, muito significativo do peso na população. Eu me incluo neste rol aí, não é? E o Dr. Samir, pelas dicas, pelas informações que ele já passou aqui, de ficar preocupado, né? Então, se você se insere aí neste rol, né, de pessoas que estão acima do sobrepeso, aliás, acima do peso, né, com sobrepeso, ou se tem pessoas da família ligada, vamos continuar assistindo ao programa aqui, tá? Dr. Samir, já tem perguntas de telespectadores, daqui a pouquinho a gente vai começar a atendê-los, né? Mas eu quero saber, a gente falou, né, doenças que são produzidas ou agravadas pela obesidade. Agora, o que é que causa a obesidade, doutor Samir? Então, Afonso, essa resposta é uma resposta difícil de dar, sabe? Uhum. A gente trabalha com dois grandes grupos, vamos dizer assim, que são parte da gênese da formação da obesidade. A gente tem com mais naturalidade a ideia do comportamento. É claro que não tem como uma pessoa ficar obesa sem comer errado, sem se comportar de forma errada. Uhum. Isso não pode significar, para nós, equivalente a dizer que a pessoa quis ficar obesa. Você se comportou de uma maneira inadequada e por isso deu errado. Isso não significa que todas as pessoas que comem aquela coisa ali, aquela mesma situação, ficam obesas da mesma forma. Então a gente sabe que os comportamentos, eles são inadequados, mas não são uma escolha. E há um casamento entre a genética que a pessoa tem, a adaptação daquele organismo ao longo da vida e os hábitos. Tudo isso junto vão formar as características que você acaba tendo, que fazem você se tornar um obeso. É difícil de falar de genética porque as pessoas entendem genética como se fosse uma doença que está codificada em um gene específico. Sim. Se chegar e falar assim, tem um gene aqui que me fez ser obeso. Não é isso que eu estou falando. Existem algumas doenças que são determinadas por um gene, por uma genética específica. Até a obesidade pode ser uma doença genética, mas isso é uma causa extremamente rara, mais ligada àqueles obesos extremamente graves, pessoas que chegam a 300 quilos, são pessoas que não são a rotina. Sim. Quando a gente fala de genética, a gente pode falar de uma situação genética em que há uma predisposição maior a se tornar obeso. E isso pode ser uma questão de adaptação do organismo ao longo da vida, quer dizer, após o nascimento. A gente precisa entender que não há uma maneira de pegar uma pessoa e definir com clareza quais foram as razões que a tornaram obesa. Mas existem trabalhos científicos que mostram algumas situações que aumentam, de certa forma, a probabilidade de uma pessoa se tornar obesa. Então, algumas características curiosas, por exemplo, uma criança que na primeira infância, nos primeiros 2 anos, recebeu leite de vaca, ela tem uma probabilidade maior de se tornar obesa no futuro. Uma criança que passou fome na infância, no começo da vida, ela tem uma probabilidade maior de se tornar obesa no futuro. São muitas as características que podem dar probabilidade. Eu não posso com isso dizer que toda criança que é magrinha, que teve algum grau de desnutrição na infância, vai ser obesa. Eu não estou dizendo isso. Uhum. A gente fala de probabilidade, a estatística ela é muito cruel. Porque você pode falar que tem uma probabilidade maior de alguma coisa e mesmo assim aquilo não acontecer. Por exemplo, uma pessoa que faz 100 jogos na Mega Sena, ela tem uma probabilidade maior de ganhar do que uma que faz um único jogo. Verdade. Mas isso não significa que quem fez 100 jogos vai ganhar. Né? A estatística é muito cruel. Doutor Samir, a obesidade, claro, o senhor já, pelo que ponderou aí, pelo que já mostrou, né,
não é coisa que a gente tem que brincar, não, é perigosa, né? E Com quando certeza. que ela é considerada perigosa mesmo, a obesidade? Afonso, a gente tem que entender a obesidade como um problema de saúde sempre. É curioso que a gente às vezes se preocupa mais com o tamanho da obesidade, né? Há índices de massa corporal. Pacientes, por exemplo, às vezes com índice de massa corporal de 40, 45, quer dizer, entra naquele critério de obesidade grave, mas que você vai ver os exames dele estão todos normais. Uhum. Quer dizer que ele não tem risco? Tem. Mas eu preciso ter uma preocupação igual, ou às vezes maior, com um paciente que às vezes tem um índice de massa corporal de 30, quer dizer, ele é bem menos obeso, mas ele tem já gordura no fígado, ele já tem uma pré-diabetes ou diabetes, já tem colesterol alto, tem pressão alta. Então, esse conjunto de doenças que vem às vezes tudo num pacote, que é gordura no fígado, diabetes ou pré-diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol, triglicerídeos alto, esse conjunto de doenças, ele recebe o nome de síndrome metabólica. Às vezes um paciente com obesidade mais leve, mas que tem essas doenças, essas situações, ele tem um risco, às vezes maior do que um paciente com obesidade mais grave, tipo 45 de IMC. Não estou dizendo que o outro não tenha risco, mas a gente tem que ter um cuidado de todo mundo, se alimentar de forma mais organizada, mais saudável, ter um equilíbrio entre a ingestão de calorias e a queima de calorias, quer dizer, fazer atividade física é importante, você tem que fazer a atividade física que você consegue fazer, progredir na medida das condições de cada um, mas esse equilíbrio é fundamental. A alimentação, a gente não pode, por exemplo, achar que o simples fato de eu comer fruta é saudável, eu posso comer à vontade. A nossa região tem uma facilidade muito grande de conseguir banana. Uhum. Banana é uma fruta acessível, é saborosa, eu adoro banana. Mas a banana é muito calórica. A banana engorda. Então, se eu comer muita banana, eu estou fazendo errado. Se eu não comer de jeito nenhum, talvez também. Então, o equilíbrio é fundamental. Sei. Quase nada a gente pode ingerir em excesso. Quase nada. Todo extremo é prejudicial, né? Todo extremo. Até água em excesso é prejudicial. Aham, tá. Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui uma animação com cirurgia bariátrica que o Dr. Samir faz com muita propriedade. Mas antes de fechar esse bloco, Dr. Samir, vamos começar com algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Certo. Começando com a Noélia, do bairro Camilo Prates, né? Ela gostaria de saber se a ansiedade faz engordar. Noélia, obrigado pela pergunta, é uma oportunidade da gente falar a respeito. Eu gosto de fazer uma certa brincadeira com esse tema que no meu consultório, com os pacientes, eu falo o seguinte: a ansiedade, ela não faz nada. O que faz é o que você fez antes. O que você fez antes de estar ansiosa é o que faz engordar, é o que faz ter problema. E o que você faz quando você fica ansiosa é dependente do que você fez antes. O que eu estou falando? Você vai no supermercado, compra leite condensado, creme de leite, compra chocolate, compra sorvete, compra refrigerante e guarda na sua casa. Quando você está ansiosa, o que você faz? Você come. Vai detonar, né? Eu gosto de falar, a nossa secretária lá, não vou falar o nome dela que ela vai me xingar, mas a gente tem uma das nossas secretárias lá na clínica que ela é atleta, ela tem mais de 40 anos, corre com frequência, participa das corridas aqui na cidade toda vez que tem alguma corrida. E eu sempre uso o exemplo dela. Ela tem 3 filhos, ela tem mais de 40 anos e toda vez que ela está ansiosa, ela corre. Então, o problema é a ansiedade? Não. É o que você faz quando está ansioso. Então, a gente precisa aprender a criar as condições ideais desde o começo. Quando você vai no supermercado, você tem que comprar certo. Uhum. Quando você vai no supermercado, você tem que planejar o que vai comer. Se você deixar sábado à noite para pensar no que você vai comer, você pede pizza. Porque você chega sábado à noite e não planejou nada, não fez nada. Aí você pede pizza. Quando você está ansioso, nervoso, com algum problema do serviço, não planejou nada, não tem um planejamento de ação para seu dia a dia,
Você faz pipoca, você faz brigadeiro, você vai comer sorvete. Esse é o grande problema da gente. As bombas calóricas, né, doutor? Para fechar esse bloco aqui, doutor, a Vilma do bairro Dourado, que diz aqui, eu acabei de ligar a televisão e é um assunto que me interessa. Ela que tem sobrepeso e muita dificuldade de perder peso, né? Sente dores na perna, ardência nos pés, dor de coluna, não dorme bem à noite e ronca muito. O que fazer, doutor? Assim, a gente precisa tratar. Esse tratamento inicialmente é feito com um nutricionista, o ideal, um nutricionista, um psicólogo, um endocrinologista ou um nutrólogo, são médicos bem afeitos ao tratamento de obesidade. À medida que você trabalha uma reeducação alimentar, eu tenho um certo preconceito com esse termo reeducação, mas é um termo importante. A gente precisa melhorar a forma de agir, a forma de se alimentar. Eu vou explicar por que eu tenho um pouco de preconceito com esse termo reeducação alimentar. A gente vê, às vezes, uma pessoa magra comendo uma coxinha na rua, ninguém fala nada. Uhum. Ninguém lembra assim, olha, coxinha não faz bem, é fritura. A gente olha para o magro e não tem problema comer coxinha. Mas um gordinho comendo coxinha, sobra a gente para apontar o dedo e falar, lá, não pode, tem que mudar, por isso que é gordinho. Então a gente tem que entender que alimento ruim, ele é ruim para o magro e é ruim para o obeso. Não tem um alimento ruim que é ruim só para uma pessoa. Mas parece que alguns alimentos fazem mal a umas pessoas numa intensidade maior que a outras. Também, obviamente, algumas pessoas abusam mais da sorte. A gente não pode esquecer, existe um casamento aí. Então, o primeiro passo para tratar a obesidade, para a senhora, é procurar um médico afeito a esse tratamento, um endocrinologista ou um nutrólogo, ter um apoio de um psicólogo, de um nutricionista, lembrando que a gente está pensando em mudar comportamento. A gente adotou uma postura, um comportamento ao longo de uma vida inteira que, de acordo com a nossa genética, aqueles hábitos nos tornou obeso. Não é uma coisa isolada, não foi o sorvete que eu tomei a semana passada, não foi as coisas ruins que eu comi de um ano para cá que me fizeram obeso. Uhum. A obesidade é um processo longo que junta a adaptação corporal com os hábitos. Então, para mudar de hábito, eu preciso primeiro reconhecer que não está certo. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um nutricionista, eu preciso equilibrar a minha rotina, eu preciso aceitar que não está bem. E o tratamento com o médico endocrinologista pode vir junto de algumas medicações. Tem medicações hoje promissoras ao tratamento de obesidade. E a cirurgia, ela entra para os casos mais extremos e que não tiveram sucesso no tratamento clínico antes. Uhum. Você não pode partir direto para a cirurgia de uma hora para outra. Opa, eu sou obeso também, então eu ouvi o Dr. Samir falando que a cirurgia é boa, então eu vou operar. Não é assim. A gente precisa apoiar a cirurgia como uma excelente ferramenta para ajudar, mas o primeiro passo não é a cirurgia. Ok, doutor. Vamos a mais um bloco, mais um intervalo. Continue mandando suas perguntas, 998506500 ou pelo WhatsApp, 999860326. A gente vai a mais um intervalo e volta já já. Aguarde.